Olá pessoal, tudo bem? Professor Tony. Hoje nós vamos continuar nossas videoaulas, falando de um outro conceito bastante importante em hidrostática, que é o conceito de pressão, tá? Então hoje eu vou falar brevemente sobre isso, eu vou trazer dois exemplos para que a gente possa estar entendendo melhor o assunto. Bom, antes de trazer a definição do que é pressão, vou propor para vocês, é, vamos pensar a respeito dessa seguinte situação, tá? Digamos que eu tenha dois pregos, tá? Eu tenho esse prego aqui, que é um prego normal, né? Como vocês geralmente conhecem, entendem como um prego. Vamos chamar esse prego de um, tá? E ele tem uma ponta. E vamos chamar esse segundo prego aqui, que tem a cabeça chata, de o prego número 2. Aí eu pergunto para vocês, comparando o prego número um com o prego número 2, qual vocês acham que apresentaria melhor desempenho, né, caso vocês tentassem utilizá-los para pregar, sei lá, uma parede, uma madeira, né, qual vocês acham que perfuraria melhor essa superfície? Provavelmente, né, vocês, por experiência, né, diriam, olha, seria o prego número um, né? Por quê? Porque o prego número um, ele tem essa pontinha aqui, então ele vai entrar na madeira de maneira mais fácil. Esse aqui tem uma ponta maior, é uma cabeça plana, então ele não vai perfurar a superfície de uma maneira tão fácil. Correto, tá certo, é isso aí mesmo, certo? Mas se eu aplico uma força X aqui e aplico a mesma força X aqui, por que tem diferença, né, este prego aqui perfurar a madeira com mais facilidade que esse prego? Se eu aplico a mesma força em ambos os pregos, né? Se eu dou uma martelada aqui e dou a mesma martelada aqui, esta força que eu aplico o martelo, né, ela vai ser distribuída, no corpo do prego, de maneira que esse prego também exerça uma força sobre essa superfície. Só que a força que o prego vai exercer, ela vai se concentrar nessa ponta aqui, ó, né, em contato com a superfície. Este prego aqui, embora, né, eu exerça sobre ele com um martelo uma força de igual intensidade, ela vai se distribuir ao redor, né, ao longo do corpo desse prego, de maneira que esse prego aqui também, né, vai exercer uma força sobre essa superfície. Só que notem que a superfície, né, com que esse prego aqui vai interagir é bem menor do que essa outra superfície aqui. Então isso define uma grandeza para a gente, né, que depende da força aplicada e da área em contato. Essa grandeza, pessoal, é a grandeza pressão, tá? Então pressão, ela é força sobre área. Se eu aplico, né, ou o prego, melhor dizendo, aplica a mesma força nessa situação e nessa situação, aquele que vai exercer maior pressão é aquele que tem a menor área, certo? Então, esse prego aqui que tem a menor área de contato vai exercer uma pressão maior em comparação com este prego aqui, né? Claro, se eu aplicar a mesma força em ambos os casos. Tá? Então, quem tem menor área vai ter a maior pressão. Pressão, pessoal, no Sistema Internacional de Unidades, ela tem, né, a unidade de Newton por metro quadrado. Tá? Newton vem aqui de força, metro quadrado vem aqui de área. Tá? Então, Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Tá? Então, PA, quando vocês olharem lá em algum exemplo, algum exercício Newton por metro quadrado ou Pascal, saibam que é a mesma coisa. Tá bom? Então, a rigor, né, a força que eu vou utilizar aqui, certo? É uma força sempre perpendicular à superfície. Então, digamos, né, que vocês tenham recebido a seguinte situação. Eu tenho uma força aplicada a essa superfície aqui, ó, nessa superfície. Né? Só que esta força aqui, ela não é perpendicular à superfície. Então, eu não vou usar o valor desta força. Eu tenho que decompor esta força em uma outra força, né, uma componente sua, né, que seja perpendicular à superfície. Claro, esta força aqui ela vai ter um ângulo em relação à força original, né? Que é essa aqui em preto que foi fornecido. Mas com este ângulo aqui, você vai poder calcular esta força, né? E vai ser então o valor desta força aqui, perpendicular à superfície, que vai estar aqui. Ó, tá? Então é sempre a força que vai estar sendo usada, é a força perpendicular à superfície. Na maioria dos casos, você não precisa se preocupar com isso. Mas caso aconteça, você tem que observar esse detalhe, tá? Muito bem. Então vamos fazer dois exemplos para aplicar, né, o que nós discutimos até aqui brevemente.
Então, o primeiro exemplo é o seguinte, ó. Determine em newtons por metro quadrado a pressão média exercida por um prédio de 300 toneladas e base de 200 metros quadrados nos seus pontos de contato com o solo. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, o que a gente vai fazer? Vamos resolver o problema, né? Quais foram os dados que foram fornecidos? Nos foi fornecido a massa, que é 300 toneladas, só que cada tonelada é 1.000 quilos. Então, a gente sabe que a massa é 300 mil quilos. Tá? Então, essa aqui é a massa. E a área de contato, né, do prédio com o solo, 200 metros quadrados. E aí ele pede a pressão. Pressão é força sobre área, mas não nos foi fornecida nenhuma força aqui. Foi fornecida a área e a massa. Nesse caso, qual é a força que está em jogo? Né? É a força peso do prédio. Né? O nosso prédio tem uma massa, essa massa, sob o efeito da gravidade, né, faz aparecer a força peso. É esta força peso que nós vamos utilizar aqui. Então, é o peso que está sendo aplicado nesta área aqui. Ó. Tá? Então, como é que eu calculo o peso? É a massa do prédio vezes a gravidade sobre, né, a área, o valor da área de contato. Então, é só substituirmos. Né? No lugar da massa, vai ser os 300 mil. No lugar da gravidade, o 10. Dividido por 200, que é a área do prédio. Então, 300 mil vezes 10 dividido por 200 vai dar 15 mil newtons por metro quadrado. Aqui você poderia passar para a notação científica, né, que ficaria 1,5 vezes 10 na 4 newtons por metro quadrado. Tá? Então, tanto pode estar assim como em notação científica. Né? 1,5 vezes 10 na 4. Os dois resultados são equivalentes. E a questão já está finalizada. No segundo exemplo, né, fala o seguinte, ó, uma bailarina de 50 kg apoia-se na extremidade de um pé. A superfície de contato entre o pé da bailarina e o chão tem uma área de 4 centímetros quadrados. Dado gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine em newtons por metro quadrado a pressão exercida pelo pé da bailarina. Então, o que nós temos aqui? Vamos coletar os dados. Então, a massa da bailarina, 50 kg. Tá? A área em contato, né, a área de contato do pé dela com o solo, 4 centímetros quadrados. E ele pede, o exercício pede a pressão. Só que note o seguinte, ó, a pressão ele pediu em newtons por metro quadrado, que também é o nosso conhecido Pascal. Né? Mas a área aqui ó, me foi fornecida em centímetros quadrados. Então, eu não posso simplesmente pegar esse valor 4 e jogar lá na equação. Eu tenho que transformar este valor para metros quadrados. Nessa hora aqui, se você quiser, pode anotar. Quando eu tenho centímetro quadrado e quero passar para metro quadrado, o que eu faço? Eu multiplico por 10 na menos 4, tá? Então, aqui ó, vai ficar 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. E assim eu transformo centímetros quadrados para metros quadrados. Tá? E aí eu posso aplicar na minha equação. Então, só retomando. Ó. Então, pressão, o que é? Pressão é força sobre área. Novamente, que força que existe aqui? Não foi fornecido o valor de força para mim. Mas eu sei que a bailarina ela tem uma massa. Essa massa, sob a ação do campo gravitacional, faz surgir uma força, que é a força peso. Então, nesse exercício, a força que nós levamos em consideração é o peso da bailarina, tá? Que é a massa dela vezes a gravidade, dividido pela área. Tá? Então, massa eu tenho, que é 50 kg, gravidade foi fornecida é 10. Então, vamos continuar o problema. Pressão, 50 vezes 10, dividido pela área. Lembra que eu falei para vocês? Ó, a área aqui já está em metros quadrados. Então, 4 centímetros é a mesma coisa que 4 vezes 10 na menos 4 metros quadrados. Tá? Então, agora, ó, 50 vezes 10 dá 500. Né? 500 é a mesma coisa que 5 vezes 10 ao quadrado. Então, tanto faz eu colocar 500 como colocar 5 vezes 10 ao quadrado. Aí vai de acordo com o que vocês acham mais fácil. Tá? Dividido por 4 vezes 10 na menos 4. Aqui, pessoal, o que nós temos? Nós temos uma operação, né, de divisão com números que têm potência de 10. Como é que eu trabalho isso? Né? Para quem não lembra, eu vou falar brevemente como é que a gente faz. Tá? Então, esse número que vem na frente aqui ó, é chamado de mantissa. Tá? Então, aqui nós temos a mantissa desse número e aqui a mantissa deste outro número. Numa divisão com números que têm potência de 10,
Primeiro passo que nós podemos fazer é dividir essas mantiças. Ó. Então, eu divido 5 por 4. Dividindo 5 por 4, eu vou achar o 1,25, certo? O próximo passo é subtrair as potências. Que potências eu tenho? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho menos 4, então eu subtraio esta desta. Então vai ficar 2 menos 4. Então vai ficar 2 mais 4 no fim, né? Que vai gerar o 6. Então aqui, 1,25 vezes 10 dá menos 6 newtons por metro quadrado é a nossa resposta. Então, qual é o detalhe aqui? Qual é a dificuldade? A dificuldade é só você observar, né, que centímetros por metro quadrado tem que ser transformado para metros quadrados, senão a resposta não vai estar correta, tá bom, pessoal? Então é só esse detalhe e a atividade está finalizada. Então é isso, espero que tenham, né, entendido o que foi passado e até a próxima.